Observatório da Imprensa Especial, 70 anos da Segunda Guerra. O sonho de liberdade estampado em um passaporte. Os heróis anônimos que salvaram milhares de vidas. E no sul do Brasil, alemães voltam a viver em paz. Neste último episódio, os refugiados no país do futuro. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Um refugiado austríaco, enxotado pela barbárie europeia, enxergou naquele sossegado país de apenas 50 milhões de habitantes a potência internacional das próximas décadas. Stefan Zweig foi caluniado e desprezado quando lançou em 6 idiomas em plena guerra a sua utopia Brasil, País do Futuro. Não foi a mágoa pelas duras críticas que o levou ao suicídio 6 meses depois. As dores do pacifista e do humanista não eram pessoais, eram as dores de um mundo à beira do abismo. A quimera brasileira de Stefan Zweig previa logo nas suas primeiras páginas um país aberto aos milhões de refugiados que buscavam um santuário do outro lado do Atlântico. Esta abertura não aconteceu. Entre 1933 e 1945, o Brasil recebeu 23 mil refugiados, menos do que a Argentina, que recebeu cerca de 35 mil. Os Estados Unidos receberam 100 mil. A história da Segunda Guerra Mundial não pode ser relatada sem o trágico desfecho para 6 milhões de vidas desaparecidas na macabra solução final. Este desfecho só pode ser entendido e assimilado quando se desvenda a insensibilidade internacional diante da catástrofe, anunciada há anos nos discursos de Hitler e de Goebbels. O carimbo num passaporte deixou a esfera da burocracia para se transformar numa questão de vida ou de morte. Mas o mundo tapou os ouvidos ao clamor dos desesperados sob os mais mesquinhos interesses nacionais. Ninguém prestou atenção para aqueles cujo único interesse era sobreviver. Além da crueldade dos carrascos e da bravura dos soldados, é preciso lembrar dos estadistas que, empenhados na luta contra o mal absoluto, esqueceram-se das suas vítimas. Quantos dos 6 milhões de mortos poderiam ter sido salvos? Esta é uma conta que até hoje ninguém ousou fazer. O nazismo converteu a Europa no continente da intolerância e do ódio racial. Os não-arianos e principalmente os judeus eram cada vez mais perseguidos. Dona Suzane, quando é que a senhora sentiu o terror nazista mesmo, assim, na sua vida como uma jovem em Breslau? Com 12 anos, na aula de biologia, quando o professor me chamou e falou perante a classe que era dessa raça que tem que sumir da face da terra. Uma menina com 12 anos se impressiona com isso, muito. E depois? E depois eu percebi que na Alemanha não dava para ficar. Apesar que minha família estava lá desde 1560. Quando a gente entrava no bonde, não podia entrar na frente. Judeu entra atrás. Judeu não tem direito a sentar no banco. Judeu não pode sentar com ariano, que é raça inferior. A gente sente isso. A gente ia buscar o pão, aí dizia: Juden sind hier unerwünscht, que quer dizer em português, não somos desejáveis. Kaftan und Pajeslocken sind abgelegt. So getarnt kann jetzt seine schmutzigen Finger in alle üblen Geschäfte stecken. Der eigene Laden ist schnell zusammengegaunert. Tinha um primo de uma cidade ali próxima de Bilgorai que sobreviveu da seguinte maneira. Os alemães chegaram, enfileiraram todos os judeus e estavam caminhando ali, como todo mundo já viu em filmes, né? E aí o dono da padaria, que gostava muito daquela família,
viu aquele menino indo e falou assim para o alemão: soldado, deixa esse judeuzinho para mim, deixa que eu cuido dele, né? Como que ele diz, deixa eu matá-lo, né? Deixaram. E foi assim que ele sobreviveu quase 5 anos no porão da padaria. Eu morava em Erla, que é um subúrbio de Viena, e acho que por uma das tropas entravam em Viena e as crianças receberam bandeirinhas com a cruz de gamada para saudar as tropas. E eu estava, obviamente, com meus amiguinhos, louquinho para ver as tropas com a bandeirinha. E fui falar com minha mãe que eu ia fazer isso, ela disse: não, você não pode ir. Eu falei: mas por quê? Porque eu não, todas as crianças estão indo. Eu falei: é, porque você é judeu. Então eu descobri que eu era em alguma coisa diferente das outras crianças. A sangrenta Noite dos Cristais, em novembro de 1938, marcou o início do terror em escala industrial. Eu me lembro como hoje, no Kurfürstendamm, que era a rua principal de Berlim, como o plebs, o povo, vinha e destruía as vidraças. Eu conteúdo, eu tinha uma loja que vendia tapetes, eles jogavam tinta em cima. Eu via um homem pálido no fundo, e ele viu em 5 minutos destruíram a existência que ele construiu durante toda a vida dele. Me lembro como eles destruíram as sinagogas, eu vi tudo com meus próprios olhos. As leis raciais de 1936 impunham um abominável carimbo do J vermelho, J de Jude, judeu. No passaporte dos homens era acrescentado o nome Israel, nos das mulheres, Sara, taxados para sempre como indesejáveis. Meu passaporte tem a cruz svástica. Nós, sim, já éramos, então, carimbados. Como judeus. Como judeus, como cidadãos de terceiro mundo, como cidadãos de terceira classe. Mal vistos. O número tatuado no braço dos prisioneiros dos campos de concentração era uma dádiva. Estes não seriam exterminados. Morreriam aos poucos, submetidos aos trabalhos forçados. Mas alguns sobreviveram. Tem até um senhor que veio junto para o Brasil com a gente, foram 2 famílias que saímos juntas da Bolívia. Ele ainda está vivo, era o melhor amigo do meu pai, né? E aquele número nos afligia muito as crianças, a gente perguntava o que era, eles não queriam contar. Então brincavam, falavam que é número de telefone, e aí a gente muito curiosa vai e confere, diz: não, mas não é o teu número. Até que um dia nos contaram por que aquele horror, por que eles tinham. Meu pai foi preso no dia 12 de novembro de 1938. Ele contou para nós, quando ele entrou no campo de concentração, estava tão cheio e eles não estavam tão preparados para tanta gente que eles tinham que dormir em turmas, deitados no chão, e os outros ficavam de pé a noite inteira. No campo de concentração tinha em letras assim grandes: trabalho libera. Arbeit macht frei. Isso mesmo. É. E eles tinham que carregar tijolos de lá para cá, de cá para lá, o dia inteiro. E ele assistiu à morte de 2 fugitivos que foram crucificados, que ficaram 3 dias para morrer. Nas pequenas cidades na Iugoslávia, onde nós estávamos, ocupada pelos alemães, um dia fomos todos avisados que no fim da tarde, todos com uma pequena malinha, esperar que vão nos buscar para nos transportar para um outro lugar. Ninguém sabia naquela ocasião o que significavam os transportes. Mas nós estávamos prontos no fim da tarde, cada um com uma malinha, esperando na janela. Nós estávamos morando no fim de uma rua. Nós vimos uns judeus vizinhos subindo no caminhão,
mas não vieram nos buscar. E não sabemos se fomos esquecidos ou se o caminhão já estava cheio demais e não tinham como nos transportar. Dessa vez nós escapamos, foi o primeiro milagre realmente. A situação se agravava nos países dominados pelo nazismo e mesmo aqueles que sabiam ter os dias contados também sabiam que não dispunham de recursos para fugir. A gente vivia de uma mercearia grande, que meu pai já tinha falecido, minha mãe tocava, e como judeus nós fomos obrigados a não ter nenhum negócio, então ela fechou a mercearia e nós mudamos para Viena, para o centro da cidade, e a única preocupação era escapar, tentar ir para algum lugar em que nós fôssemos aceitos. A única coisa que a minha mãe fazia praticamente da manhã até a noite era tentar conseguir algum visto. Minha mãe me contava muito, minha mãe não conhecia histórias de fadas, não conhecia contos de fadas, então ela sempre me contava toda a trajetória dela da Polônia para a Rússia, como eles foram histórias terríveis de... Então, e como que ela escondeu 2 batatas no forro do casaco dela, que uma vizinha polonesa, quando eles foram deportados, conseguiu passar para ela, e ela rasgou o forro do bolso dela para conseguir esconder essas 2 batatas. Histórias são intermináveis. Levando em consideração a dimensão numérica das pessoas que tentavam fugir, a grande verdade é que a maioria das pessoas não conseguiu fugir, não tinham nem referencial, não tinham passaporte, não sabiam idiomas e pereceram no Holocausto, os judeus. Muitos dos que podiam escapar só encontraram portas trancadas. A pergunta, para onde? Convertia-se no refrão dos desesperados. Multidões faziam fila nas portas das embaixadas e consulados, na esperança de obter um visto para livrar-se dos vagões de gado e dos fornos crematórios. Não havia uma saída legal para os judeus, tanto assim que eles foram realmente sacrificados. Os meus avós, pais do meu pai, ficaram lá e desapareceram. Quando nós estávamos na parte da Iugoslávia ocupada pelos italianos, meu pai já começou com as tentativas de nos trazer para o Brasil. E ele conseguiu nos mandar um passaporte haitiano, obviamente falso, com um visto para o Paraguai. O cônsul pegou o passaporte e disse: eu tenho que aprender esse passaporte é falso. Mamãe, a única coisa que sabia fazer naquele momento era chorar. Disse: olha, estou sozinha aqui com 3 crianças, no meio da guerra, vou ficar sem documentos. O cônsul levantou, pôs o passaporte na mesa e disse: eu vou sair um momento, a senhora faz o que quiser, eu nunca a vi, só lhe dou um conselho, não vai por Portugal que vai ser presa, vai por Espanha. No Brasil, pesadas trancas dificultavam a entrada de refugiados. A intolerância religiosa entranhada desde os tempos da Inquisição e a desumana mentalidade racista implantada no país. Existia já, vindo da década de 20, uma adaptação das ideias eugênicas, de que o desenvolvimento dos países estava relacionado com a formação étnica dos povos. Então eles acreditavam que era necessário mudar essa composição étnica. E para isso a imigração seletiva poderia ajudar, melhorando a qualidade, o banco genético da população. As restrições, de um modo geral, a estrangeiros, elas se iniciaram a partir de 1934, foi tema debatido na Constituinte, que começou em 1933, e a partir dessa época começou a se estabelecer cotas para certas nacionalidades para entrarem no Brasil. Então, em 1937, teve uma circular determinada pelo governo Vargas para que, especificamente, não se concedesse certo tipo de visto para judeus. A xenofobia se alimentava de velhos preconceitos e novos ressentimentos políticos. Vários grupos foram impedidos de entrar no Brasil e foram discriminados, como, por exemplo, os japoneses, já de 1934 em diante, certamente os judeus pelas razões mencionadas,
como sendo indesejáveis, inassimiláveis, associados ao comunismo, ao grande capital no mundo. Existia, de fato, antissemitismo, era o fato do estrangeiro ser judeu era um dos impedimentos que poderia causar a sua não entrada no Brasil. Mas, independente da origem do indivíduo, se ele era muito rico ou um grande personalidade de expressão, desde que não fosse o que eles chamavam portador de ideias dissolventes, desde que não fosse comunista, identificado com tinha escrito contra algum tipo de governo, ou o governo considerasse ele perigoso, se era uma pessoa de expressão, conseguiria certamente entrar no Brasil. No período crítico, entre 1938 e 41, entraram no Brasil apenas 9 mil refugiados. Por conta desta irrisória cifra, houve quem tentasse responsabilizar o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, mas, na verdade, a partir de 1938, a questão imigratória foi transferida para a alçada do Ministério da Justiça e entregue ao fascista Francisco Campos e a seus asseclas. As autoridades começaram a se aprimorar e no ano de 1938 foi emitida uma lei, um decreto-lei, 3.010, que era um manual completo de como proceder para a concessão de vistos. Então, entre outras coisas, além de toda a documentação que era necessário que o estrangeiro, para obter um visto, possuísse uma declaração das autoridades locais policiais de que nada constava, atestado médico, o cônsul tinha que examinar a pessoa estar na presença dele para verificar a cor da pele, os traços e vários documentos. Então, isso faz com que seja muito difícil obter um visto. Não creio que haja alguma justificativa para culpar Oswaldo Aranha pela política de restrição à entrada de judeus no Brasil. Ele herdou uma política que estava acionada contra a entrada de estrangeiros e de judeus em particular. Ele não foi o iniciador, de jeito maneira. Ele seguiu algo que já havia. Porém, é preciso mencionar que ele também não se opôs a essa política antissemita. A única iniciativa generosa do governo brasileiro foi autorizar o Itamaraty a negociar com o Vaticano, a Santa Sé e as autoridades alemãs a concessão de 3.000 vistos a refugiados judeus, desde que deixassem o judaísmo e se convertessem ao cristianismo. Daí a designação católicos não arianos. Mas dos 3.000, as dificuldades eram tantas, só entraram 800. Um desses felizardos foi Otto Maria Carpo, o grande jornalista e crítico literário. Pequenos países das Américas foram mais generosos ou mais espertos. O Uruguai recebeu quase 11 mil refugiados, o mesmo do que a pequena Cuba de Fulgêncio Batista. A Bolívia recebeu no período crítico, 1938-41, 20 mil refugiados contra os 9 mil aqui entrados. Haiti e República Dominicana fizeram negócios duplamente lucrativos. Primeiro facilitavam a entrada de judeus e, em seguida, a sua saída rumo aos Estados Unidos. Os cônsuls dos países sul-americanos enriqueceram. Eles vendiam vistos de turistas em divisas ou em joias. E nós tínhamos conseguido comprar vistos para o Uruguai. Veio uma nova lei do Uruguai invalidando todos os vistos até agora concedidos pelos cônsuls. Aí meu pai ficou muito assustado, telefonou para o cônsul uruguaio e disse: o que vai ser de nós? Meus pais foram para a Bolívia, onde supostamente guardariam um visto para ir para os Estados Unidos. Quando meus pais chegam, tem uma comunidade judaica organizada, tem uma escola, Colégio Boliviano Israelita,
tem sinagoga, tem o círculo israelita, que é onde a comunidade... Tudo em La Paz, mas tem comunidade em Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, em outras Potosí, tem em toda parte tem, mas o grosso mesmo está em La Paz. Depois do intervalo, diplomatas ajudam refugiados e viram heróis de guerra. E longe do conflito, alemães nazistas e judeus encontram a paz numa pequena cidade do Paraná. Observatório da Imprensa Especial, 70 anos da Segunda Guerra. Diplomacia. Esta foi a tábua de salvação para milhões de pessoas que fugiam do terror do nazismo. Com Paris ocupada pelos nazistas, o governo francês se transfere para Vichy. No coração da França colaboracionista, passa a funcionar a base de operações do Schindler brasileiro, um Quixote nas trevas. O embaixador Souza Dantas. Ele foi concedendo visto totalmente regular, de próprio punho, eram todos vistos diplomáticos. Como a concessão do visto obedecia um rigor extremo, nenhum dos refugiados tinha nenhuma condição de obter, ele deu vistos que constavam só com o carimbo da embaixada e a assinatura dele e os dizeres em francês válido para o Brasil. O embaixador normalmente não concede um visto. Ele argumentou, depois que soube que estava sendo processado, que ele, na ausência de serviço consular, ele também assumiu essa tarefa. Emergência. Emergência. Na verdade, ele assumiu essa tarefa porque viu diante do drama daquelas pessoas e achou necessário intervir. Então, já foi concedendo visto dessa maneira, em restaurante, como eu mencionei, e ele deu visto para cerca de 1.000 pessoas. Uma coisa mais interessante de Souza Dantas, justamente, as pessoas, de um modo geral, eram pessoas comuns. Porque conceder um visto para uma pessoa que era de expressão, essas pessoas conseguiriam até visto naturalmente em outro país. Mas ele concedeu justamente para gente comum. Também fornecia cartas de apresentação para facilitar a adaptação dos refugiados no Brasil. O cônsul-geral em Marsella, Murilo Martins de Souza, atuou em sintonia com o embaixador Souza Dantas, facilitando a concessão de vistos. No período mais crítico para a fuga, as únicas representações brasileiras que emitiram vistos sem obedecer aos rígidos critérios do governo foram as de Vichy e de Marseille. E a minha mãe, que era muito rápido e decidido, pegou um trem noturno para Marselha, outro dia foi lá no consulado. Não tinha ninguém, o cônsul perguntou o que ela queria e ela disse: eu quero um visto para meu marido, para mim, meus 2 filhos, para o Brasil. E o homem, sem falar nada, pegou aquela borrachinha, viu os passaportes e carimbou visto válido 90 dias, sem licença de trabalhar. Naquela época, um simples carimbo de borracha era a diferença entre a morte e a vida. Era uma coisa incrível. No Brasil, apesar da poderosa influência integralista e da desumana política imigratória, a generosidade se manifestava de forma surpreendente. No velho mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, havia muitos monges de origem alemã. Um deles, D. Paulus Gordon, que nasceu judeu e nos anos 30, na Alemanha, converteu-se ao cristianismo. Mas com medo de que a Gestapo o pegasse, foi enviado para cá, para o Brasil. D. Paulo, por sua vez, recebeu muitos refugiados. Um deles, seu grande amigo, Georges Bernanos, o grande escritor católico francês, exilado no Brasil durante a guerra. Também Hugo Simon, um político importante da República de Weimar, e outros refugiados. Esse mosteiro já foi fortaleza em tempos antigos e, durante a guerra, foi um santuário de paz. Lisboa era o único porto neutro do Atlântico, de lá chegava-se às Américas. Mas Portugal era dirigida com mão de ferro pelo ditador fascista Oliveira Salazar,
que controlava pessoalmente o Ministério do Exterior e agia em estreita colaboração com a Gestapo. Mas Aristides Sousa Mendes, o cônsul português em Bordeaux, não se intimidou. O número de vistos que concedeu chegou à casa dos milhares. Sousa Mendes, em Bordeaux, vê-se confrontado entre a obediência às ordens de Salazar e os milhares de pessoas que à porta do consulado lhe pedem o visto. Ele não tem características de um desobediente. É um conservador, o seu irmão gêmeo fora ministro de Salazar. É um católico. Mas, confrontado com esse dilema, ele vai escolher desobedecer. Vai escolher salvar vidas. Flagrado, pagou um alto preço pelo seu espírito humanitário. Demitido sumariamente do serviço público, passou fome com seus 13 filhos. Mas Sousa Mendes nunca se queixou. Pelo contrário, disse sempre: se tantos judeus puderam sofrer por causa de um católico, referente-se a Hitler, também eu, que sou católico, posso sofrer para salvar milhares de judeus. E como sabem, segundo o Talmud, quem salva uma vida salva a humanidade inteira. Um outro problema para os refugiados. Os vistos de trânsito tinham curta validade e às vezes era preciso esperar meses para embarcar nos poucos e velhíssimos barcos de um país neutro que cruzavam o Atlântico. Com isso, muitas autorizações acabaram caducando. O Alcina saiu de Marsella. Quando chegou na costa africana, à altura do porto de Dakar, o bloqueio inglês prendeu e levou para o porto de Dakar e ali permaneceu por 5 meses, com todas essas pessoas a bordo, esperando a autorização do bloqueio inglês. E nesse tempo, o Vargas assinou um decreto que passou a decisão sobre a entrada de estrangeiros da competência do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Justiça. Que era do Francisco Campos. Francisco Campos. Então, quando essas pessoas conseguiram, o navio acabou voltando para a França, o Alcina, mais tarde foi afundado numa outra situação, e essas pessoas, alguns que não tinham dinheiro, foram internados em campos de concentração, em Casablanca, e outras pessoas conseguiram voltar para a Península Ibérica e embarcar em navios, em Cádiz, na Espanha, em outros lugares, conseguiram embarcar em navios. Em setembro de 1941, um navio cheio, o navio Cabo de Boa Esperança, cheio de refugiados com esses vistos que já estavam vencidos, chega no porto do Rio de Janeiro e não é permitido o desembarque. E aí o navio é encaminhado para Buenos Aires. Chega um segundo navio, Cabo de Horno, a mesma coisa acontece. E a companhia de navegação, que é espanhola, não tem outro recurso não devolvê-los para a Europa, onde eles certamente seriam mortos. Todos esses passageiros são colocados em um único navio, que era o Cabo de Hornos, 90 e poucos passageiros. O navio se dirige novamente para o Brasil e, com toda essa pressão, Getúlio Vargas decide que ninguém vai descer e ninguém desce. O diplomata polonês Jan Karski viu o que se passava no gueto de Varsóvia, assistiu ao embarque das primeiras levas de judeus em vagões ferroviários que antes eram destinados ao gado, rumo aos campos de concentração. Graças aos grupos de resistência, chegou a Londres e a Washington. Apelou para que se iniciasse o bombardeio dos campos de extermínio de forma a interromper o genocídio em curso. O presidente Roosevelt o recebeu e até conseguiu contornar algumas restrições à entrada de refugiados. Mas o conservadorismo americano já era muito forte. Na luta para salvar aqueles que tentavam escapar do terror implantado por Adolf Hitler, surgiram heróis que até hoje permanecem desconhecidos. Um deles foi o católico antinazista Hermann Goering. Ele e a sua companheira, Dorli Schindel, organizaram um pequeno êxodo para o Brasil de 45 refugiados, judeus e não-judeus, das garras do Reich. Und in Genf haben wir intensiv mit dem Komitee der Réfugiés intellektuell zusammengearbeitet. Und da haben sich dann die Flüchtlinge getroffen und wurden betreut, zum Teil auch von der Caritas, von den jüdischen Gemeinden, von den politischen, von den evangelischen und so weiter. Und da war dieses Komitee, hat dann organisiert, versucht, dass die Leute irgendwie auswandern können. Dank des brasilianischen Gesandten beim Völkerbund in der Schweiz, den Herrn Wegelin Vieira, dass wir die Visa für die Schweiz bekommen hatten. Dieser Gesandte am Völkerbund in Brasilien,
Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Wohltäter der Menschheit. Dem verdanken wir 45 Leute und 3 Kinder das Leben. Brasilien zu dieser Zeit keine Juden mehr angenommen hat. Ja? Also mussten wir alle Taufschein nachweisen, dass wir getauft worden sind und dass wir alle katholisch sind. Ja? Und die armen Leute, die das eben nicht konnten, wie ich zum Beispiel, und noch eine ganze Reihe eben jüdischer Flüchtlinge, da haben die Schweizer katholischen Gemeinden, Pfarrer, haben also uns dann Taufscheine zur Verfügung gestellt und haben also bestätigt, dass wir also getauft sind und dass wir katholisch sind. Und damit, mit diesen Taufscheinen, konnten wir dann eben die Transitwiesen durch Spanien kriegen. Wir mussten ja über Spanien nach Portugal kommen. Ja? Wir sind also wir waren die Letzten, die noch durch das unbesetzte Frankreich gekommen sind. Os milhares de quilômetros que separavam o Brasil da Europa fizeram a tolerância voltar a brotar entre aqueles que viram a Alemanha se transformar numa fábrica de ódios. Numa pequena cidade paranaense, todos os alemães eram iguais. Rolândia, aqui no norte do Paraná, ganhou seu nome em homenagem a Roland, sobrinho e companheiro de lutas do imperador Carlos Magno na Idade Média. Roland transformou-se no símbolo da liberdade dentro da Alemanha. E Rolândia, aqui no Brasil, transformou-se no símbolo da tolerância. Nos anos 30, aqui conviviam nazistas, refugiados do nazismo, judeus e não judeus, preocupados em sobreviver no meio do mato e cultivar a cultura alemã. No início da década de 30, esta região passa a ser colonizada pelo capital inglês. Uma companhia colonizadora alemã, a Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, compra da companhia inglesa uma grande seção de terras, né, onde fundou a gleba Colônia Roland. Isso foi em 1932. A partir de 1933, né, começam a vir para a Rolândia uma série de elementos que começam a ser perseguidos ou começam a ser admoestados na Alemanha. Particularmente sindicalistas num primeiro momento e depois profissionais liberais de origem judaica. Vieram com boa parte dos seus bens, puderam sair da Alemanha com as suas riquezas e compraram fazendas a oeste da gleba Roland. A partir da Noite dos Cristais, a situação fica muito complicada. A saída da Alemanha é extremamente difícil, não é? Com a impossibilidade de trazer seus capitais, o que restava dos seus capitais, e aqueles que conseguem chegar em Rolândia não têm mais acesso à terra. E como é que foi a penetração nazista nesse empreendimento, que era um empreendimento econômico? Certo. Um dos funcionários dessa Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar mal conseguia esconder a sua simpatia pelo nacionalsocialismo. Antes ainda da ascensão de Hitler. Isso, antes ainda da ascensão de Hitler. Embora ele fosse funcionário de uma empresa que tinha toda uma origem social-democrata. Oswald Nixdorf, ele era esse funcionário da Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, né? Ele era o responsável pelo assentamento dos refugiados aqui na região, não é? E a partir de 1935 ele não conseguia mais esconder as suas simpatias e a sua proximidade para com o Terceiro Reich. E como foi a vida aqui em Rolândia com relação aos outros alemães? Porque havia alguns nazistas também. E como foi a gente não sabia quem era quem. A gente vivia naquela solidão. Não tinha luz elétrica, não tinha asfalto, não tinha telefone, não tinha jornal, não tinha nada. Eles eram um tanto separados, não é? Eles ficavam na região oeste da gleba Roland,
Não é? Tanto que aqueles que não conseguiram a terra, judeus também, mas que não conseguiram a terra, ironizavam esses outros. Ah, o Oeste dourado. Né? Então, aqueles que chegaram com as condições econômicas propícias ainda e tiveram acesso à terra. Esses judeus que vêm para cá, esses refugiados, não tinham nenhuma intimidade com o trabalho agrícola. Não é? Eram profissionais liberais, intelectuais, médicos, dentistas, artistas, não é? Acostumadas ao judaísmo alemão, extremamente assimilado, extremamente culturalista, menos religioso, não é? E vieram por uma região de mata fechada. Um exemplo desta convivência é o pequeno cemitério de São Rafael. Aqui, judeus, católicos e até simpatizantes do nazismo estão enterrados lado a lado. No Novo Mundo, um mundo novo para os exilados e o fim trágico daquele que viu no Brasil o país do futuro. Observatório da Imprensa Especial, 70 anos da Segunda Guerra. Longe da terra natal, os exilados adotam o Brasil e ajudam a fazer deste país um lugar melhor. Os sucessivos golpes, as perseguições políticas, o exílio, a censura e, sobretudo, a ditadura do Estado Novo não ofereciam aos brasileiros um quadro animador. Um quadro que ainda era agravado pelos primeiros triunfos militares nazifascistas. Então, uma surpresa. Quem traz a esperança são os desesperados, os poucos refugiados que conseguem aqui entrar. São eles que descobrem o paraíso. São os náufragos exaustos que conseguem enxergar o país do futuro. Stefan Zweig começou a se interessar pela América do Sul ainda nos anos 20, mas só conseguiu conhecer o Brasil em 1936 e recebido triunfalmente. Era o escritor mais traduzido do mundo, herdeiro do humanismo europeu, que naquele momento desmoronava. Stefan Zweig não acreditava no materialismo americano nem no comunismo soviético. A América Latina era a solução e dentro dela só o Brasil reunia as condições para ser considerado um país do futuro, imenso, rico e, sobretudo, pacífico. Em 1933, quando Hitler toma o poder, Stefan Zweig, que era um pacifista, um europeísta, percebe que não pode continuar morando naquele continente varrido pelo ódio e pela xenofobia. Se transfere para a Inglaterra, imaginando que o Canal da Mancha o afastaria daquele ódio, daquela batalha, daquela guerra. Mas em 1940, quando Hitler toma a França, ele apavora. Ele imagina que Hitler logo chegaria à Inglaterra e tomaria a Inglaterra. Resolve fugir. Para onde? Lembra-se que o Brasil o recebeu tão bem e volta ao Brasil. E resolve escrever o livro que prometera escrever antes. Em 1941, lança, em 6 idiomas, um livro chamado Brasil, País do Futuro. Regressa ao Brasil, certo de que o livro ia agradar, e de fato agradou aos leitores. Ficaram muito orgulhosos, mas certos jornalistas, sobretudo no Correio da Manhã, resolveram massacrá-lo e o fizeram sem piedade. Ele ficou muito magoado, muito frustrado, deixou o Rio de Janeiro e resolveu se instalar aqui em Petrópolis, muito tranquilo, e escolheu a rua Gonçalves Dias, o autor da Canção do Exílio. A implacável campanha do Correio da Manhã inspirava-se nos boatos de que Zweig foi comprado pelo DIP para escrever o livro. Foi comprado, sim, pelo visto permanente de residência no paraíso que acabara de inventar. O livro foi publicado no meio de uma ditadura, no meio do Estado Novo. Se foi algo feito na ditadura, está errado. Só que o mundo não é assim. Suicidou-se em Petrópolis 6 meses depois, junto com a mulher. A morte do pacifista acabou sendo usada nas manchetes
para apressar a entrada do Brasil na guerra. O livro é muito atual, principalmente para quem se preocupa com o aproveitamento de novas oportunidades para o Brasil. Nem todos tiveram as mesmas facilidades oferecidas a Zweig. A vida dos refugiados no Brasil era muito dura. Ninguém falava uma palavra de português, ninguém conhecia São Paulo, ninguém sabia que zona seria aceitável, conveniente, nem falar. Então fomos na zona mais inaceitável possível e nós duas meninas numa pensão de última categoria. Para uma pessoa mais nova como eu, naquela época, era muito mais fácil do que, por exemplo, para meu pai ou para pessoas de mais idade. Uma pessoa é igual com uma árvore. Essa árvore o senhor não consegue mais dobrar. Mas esta aqui, o senhor dobra com toda facilidade. Ela se adapta e faz tudo. E assim eu aprendi rápido a língua, me adaptei, comecei a falar, a trabalhar. Lá no interior de Minas, não, apareceu um milagre. Então, o pessoal queria medalhas de Nossa Senhora. Então, nós fundamos lá na nossa fundação milhares de medalhas e tinha um concorrente italiano lá no sul. E ele nos denunciou que nós afundamos os submarinos que foram andados na costa do Brasil naquela época, fomos nós que nós estamos quinta coluna. Isso aqui pode imaginar, viu? Quer dizer que nós tínhamos de provar que nós somos elefantes. Viu? Nós que nós lutamos contra o nazismo, viu? Tínhamos lá, provar lá, então no Brasil, que nós somos quinta coluna. Mas no fim tudo deu certo. Mas de outro lado, que eu nunca vou esquecer, e sempre vou agradecer ao Brasil, por isso que sabe, sou meio brasileira, o amor à vida que o brasileiro tem. Quer dizer, essa humanidade que é na alma do brasileiro, isso é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. E eu, nas entrevistas que eu estudando, eu sempre falo, eu sou uma bárbara de cabeça dura, e sou uma metade de brasileira. Até hoje eu sou grata a este país. Aquele país não é meu país. Eu nasci lá, sim, sem dúvida, mas eu fui Abrasileirada, né? Eu fui enxotada de lá. E quando a casa paterna te põe para a rua, mas a casa do vizinho abre a porta e te recebe, é lá onde você vai ficar. Nós viajamos com o pessoal brasileiro. Aí eu comecei a amar os brasileiros, porque nós estávamos esfomeados e sem grana para ir num carro-restaurante. E o pessoal comendo. E vendo os nossos olhos grandes. Está servido? Então, a gente não sabia que era só um gesto e servimos. A gente logo se sentiu bem aqui, se sentiu em casa aqui. Eu não tenho raízes na Polônia. Eu fui transplantada com raízes para cá. A retribuição dos refugiados foi calorosa, ilimitada, e muitos ficaram por aqui. Acreditavam que o novo mundo era efetivamente um mundo novo e que por isso mesmo merecia toda a ajuda.
história muito peculiar, realmente, da Vita e da Fundação Lampadia. A Vita era parte da Lampadia. A ideia era retribuir, de alguma forma, contribuindo para melhorar as condições de vida, principalmente educação, cultura e também um pouco de promoção social. Promoção social é um campo muito difícil para se trabalhar, não é? Ao longo dos 21 anos de trabalho, nós demos, acho que 250 bolsas, que garantiram muito trabalho bom e garantiram uma manutenção de um certo nível de produção cultural, né? Nosso papel de quem é filho de quem sobreviveu, neto de quem sobreviveu, que não é nada de quem sobreviveu, mas que está aqui porque sobrevivemos, a humanidade sobreviveu a esse horror que foi o nazismo, crueldade, né, tudo isso. Acho que o dever da gente é se empenhar na construção de um escudo, tecer um escudo de proteção que garanta, né, a democracia, a tolerância, a paz, a liberdade e a justiça. Eu acho que a melhor maneira que eu tenho de homenagear meus pais e a vida. Comunicado urgente. A rendição da Alemanha. A vitória das Nações Unidas. A cidade do Rio de Janeiro entrega-se a expansões de júbilo, enchendo as ruas com o festivo clamor da sua alegria. E qual foi a sua sensação ao ser informada pelo rádio, certamente pelo rádio, que a guerra acabou? Inacreditável. É mesmo? Somos livres? Escapamos? A gente se punha a imaginar como é que seria a vida quando a guerra acabasse, né? Aí era como se nós fôssemos uma espécie de Thomas Moros refazendo a Ilha da Fantasia. E uma das coisas mais engraçadas é que a gente imaginava que as coisas iam ser de graça. Porque como durante a guerra, eu fiz esforço de guerra, né? Eu catei pedaço de metal para vender, chumbo, cobre. No colégio você fazia isso, no grupo, né? Então você tinha uma ideia de que guerra era uma coisa insuportável, que tinha que ficar livre daquele um dia. Então ficar livre daquele um dia era viver a sua utopia. Ia ser tudo de graça. A paz não foi recebida por nós, como certamente foi recebida na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, né? A nossa vida não mudou, né? Mas a euforia da vitória, né? Essa sim foi importante. O clima de otimismo que o Brasil vivia naquela época era sentido aqui em Porto Alegre. A sensação que nós tínhamos é de que um novo mundo estava começando, né? Um mundo de prosperidade, de alegria, de igualdade, né? Enfim, era um clima assim de uma euforia quase, né? Todos nós fomos na Praça da Sé. Em São Paulo, o centro da cidade, a cidade era pequena ainda na época, era a Praça da Sé. E a Praça da Sé estava absolutamente coalhada de gente, tinha milhares de pessoas rindo, gritando, chorando. Nós estávamos esperando tanto isso que no fim parecia uma coisa natural, tinha que ser assim, não podia, a guerra não podia deixar de ser ganha pelos aliados, tinha que ser assim. Foi um grande alívio, uma alegria que finalmente a Alemanha nazista, o Reich de 1000 anos, 1000-jähriges Reich, acabou em 6 anos, mas nesses 6 anos morreram 50 milhões de pessoas, entre eles 6 milhões de judeus, entre eles 1,5 milhão de crianças. Então, a maior barbaridade imaginável. Em fevereiro de 1945, numa sinagoga do centro do Rio de Janeiro, fiz o meu bar mitzvah,
a cerimônia de maioridade religiosa, quando os meninos judeus completam 13 anos. No discurso de praxe, aceitei as novas responsabilidades, mas lembrei que não haveria festas. O sangue ainda corria solto. 3 meses depois, acabava a guerra. Das famílias do meu pai e da minha mãe, sobraram apenas 2 primos. Um está em Israel, a outra está aqui. Os 4 especiais do Observatório da Imprensa sobre os 70 anos do início da Segunda Guerra Mundial resultam do nosso compromisso em mostrar a mídia em situações extremas. Tanto pode ser uma arma de destruição em massa, como também pode funcionar como ponte para aproximações e a reconciliação. Assim como os microfones de Hitler e Goebbels intoxicaram a Alemanha com ódio, as câmeras de cinema do mundo livre convocaram os povos para resistir à barbárie. Leni Riefenstahl inventou a estética do totalitarismo. Charlie Chaplin venceu-a com a força da poesia. E quando foi preciso deixar um registro sobre a maior brutalidade jamais perpetrada, o general Eisenhower convocou fotógrafos e cinegrafistas para evitar que, no futuro, ela fosse negada. A história começa a partir dos relatos da imprensa, e isso deve ser lembrado para os que a abominam e também vale para os que nela confiam. A Segunda Guerra Mundial nunca chegará a ser suficientemente narrada. Precisa ser contada, recontada a cada geração. A Primeira Guerra Total incorporou-se à memória coletiva de alguma forma. Todos somos seus filhos. Ela faz parte da vida dos